Olha, o advogado Cristiano Zanin teve uma semana intensa atrás de apoio pela aprovação de sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina dele no Senado será na próxima quarta-feira e a Janaína Camelo chega com as informações. A semana foi intensa para o ex-advogado do presidente Lula, que percorreu os corredores do Senado durante 3 dias. Foi um entra e sai de gabinetes e um corre-corre para fugir das perguntas e lentes dos jornalistas. Sempre acompanhado por um segurança do Senado, de assessores e, vez ou outra, um parlamentar, para fazer o meio de campo nos gabinetes não tão acessíveis. Uma peregrinação atrás de votos para torná-lo ministro do Supremo Tribunal Federal. O PSD, maior bancada no Senado, fechou questão pela aprovação de Zanin. Ele também se reuniu com lideranças do MDB e do PT, além de parte da bancada feminina e evangélica. O advogado também conseguiu apoio declarado de integrantes da oposição. A estimativa é que Zanin já tenha conseguido a aprovação de pelo menos 41 senadores no plenário. Isso se ele passar pela sabatina da quarta-feira, o que também já é dado como certo. Além de já ter defendido o presidente Lula, Zanin é conhecido no meio jurídico como um advogado militante. Para especialistas, as características não são determinantes para torná-lo um bom ou mau ministro do Supremo. José Vicente Mendonça, que é professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lembra que, historicamente, o STF é diverso na proveniência de seus ministros. Historicamente, o Supremo já teve ministros de diversas proveniências da magistratura, do Ministério Público, da advocacia pública, da advocacia privada. Não é isso que predetermina a qualidade da atuação daquele ministro. Então, assim, eu não vejo isso como um problema. Eu vejo vantagens, eu vejo virtudes em ele ter sido um advogado militante, na atuação de um juiz constitucional que conhece o dia a dia da advocacia, oxigena, torna ele pode fazer com que ele seja um ministro mais sensível ao dia a dia forense, enfim. No entanto, o professor afirma que os critérios de indicação ao STF mudaram nos últimos anos. E a tendência é que os indicados sejam cada vez mais próximos ao presidente da República. O Supremo Tribunal Federal passa a ser um ator absolutamente crítico na vida política nacional. Então, nenhum presidente da República, isso a gente já viu com o ex-presidente Bolsonaro e vemos agora com o presidente Lula, nenhum presidente da República vai nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal sem conhecer a sua história, a sua trajetória e sem estar ciente da sua mão de visão. Então, eu acho que digamos assim, a sociologia da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal mudou. Para o doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal, Acácio Miranda, a indicação de Zanin revela essa tendência no STF. As indicações do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça e do Toffoli são emblemáticas no sentido que são pessoas muito vinculadas, inclusive ideologicamente, ao presidente que as indica, e quando nós olhamos para as decisões exaradas por estes ministros, há um alinhamento com o posicionamento do presidente ou da linha ideológica que foi responsável pela sua indicação. Caso o Senado aprove a indicação de Zanin, a posse no STF deve acontecer em agosto. As aprovações do Senado, elas são basicamente protocolares, né? Dificilmente eles impedem que alguém indicado pelo presidente da República não assuma a cadeira, mas o que a gente percebe são cadeiras dos melhores amigos ou cada vez mais ocupadas por melhores amigos. Olha, isso já aconteceu 5 vezes na história do Brasil e faz muito tempo, recente. Nossa história, nem a democracia recente, a nossa história recente, nós não temos casos de rejeição do Senado. Mas a questão não é essa. A questão é que a escolha, a indicação, não é a escolha, a indicação é um ato privativo do presidente. É um ato privativo do presidente. E se é privativo, ele não tem que atender, por exemplo, ao princípio da impessoalidade. Muito pelo contrário. A pessoalidade é que rege a escolha, a indicação de um ministro supremo. Porque você deve escolher uma pessoa em específico, dentre tantas as pessoas, mas que tenha o requisito constitucional do notável saber jurídico.
É o mesmo requisito que não vale a impessoalidade para a concessão da graça, que foi o que Bolsonaro concedeu a Daniel Silveira. Estou falando de duas coisas diferentes, mas nós estamos falando de dois atos privativos do presidente. O presidente dá a graça, ou seja, o perdão da condenação criminal para quem ele quiser. O presidente, ele indica para ministro do Supremo quem ele quiser. Só que a graça você dá para quem você quiser e não tem nenhum outro requisito, que é o perdão. O perdão não tem finalidade. A finalidade do perdão, ela é perdoar, ela acaba em si mesmo. Quando o STF ele vem e faz o Daniel Silveira um desgraçado, que ele cria o Instituto Jurídico da Desgraça, aquele que recebeu a graça e que a graça foi tirada, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele coloca óbices de impessoalidade a um ato privativo do presidente. E muito me espanta agora esta aceitação anômica da indicação do advogado pessoal do presidente Lula pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no Supremo, um Supremo que acabou de desgraçar, porque tirou a graça, Daniel Silveira. Os dois, a graça e a indicação, são atos privativos. Por que Bolsonaro não pode exercer um ato privativo e Lula pode? Isso é uma prova de injustiça, é uma prova de que este país está sendo conduzido por um interesse que ninguém sabe qual é, mas que é contra sempre aquele que está alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quanto à indicação, é um ato privativo? É. Pode-se indicar um amigo? Pode. Pode-se indicar um irmão. Pode-se indicar a esposa. Pode-se indicar qualquer pessoa. Não importa se o Cristiano Zanin foi advogado do Lula na Lava Jato. Antes disso, ele já era advogado pessoal nas esferas cíveis, administrativas e empresariais dele e da família toda há 20 anos. O presidente Lula foi padrinho de casamento do Dr. Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, ele foi padrinho de casamento do Lula e da Janja. A esposa do Dr. Cristiano Zanin é filha do padrinho de batismo do Lulinha. Então existe aí uma proximidade mas é muito acentuada. Mas não é isso que impede a indicação. Como eu falei, você pode indicar um irmão. A tua mãe você pode indicar se você quiser, mas desde que você observe o requisito do notável saber jurídico. A Constituição só pede isso, notável saber jurídico. Ela fala de notório saber jurídico para outros tribunais federais, mas para o STF, a Suprema Corte Brasileira, ele fala em notável. Qual que é a diferença? Notório, ele é um sujeito que você pode averiguar pela sua atuação que ele conhece o direito, ele tem técnica, ele é bom no que ele faz. É um juiz que passou no concurso, é um procurador que passou no concurso difícil, é um advogado brilhante que tem êxitos na sua carreira, cujas defesas moldaram jurisprudência. É uma pessoa que se reconhece tecnicamente capaz. Então, isso é o notório. E o notável, Pavinato, o que é? O notável é o público e notório. O notável é mais do que notório. O notável é aquele que é reconhecido como um grande operador do direito, até mesmo por aqueles que não são da área do direito. Como diz o professor Ivis Gandra da Silva Martins, o notável é aquele que, quando fala, todos silenciam. O notável é aquele que é citado em sentenças, que é citado em peças do Ministério Público, que é citado nas ações e nas defesas dos advogados. O notável é aquele que tem uma obra jurídica robusta que forma gerações de estudantes de direito. O notável é aquele que tem uma contribuição na pesquisa acadêmica que muda, que transforma, que melhora o direito. É público e notório que esta pessoa sabe mais direito do que a grande maioria dos operadores do direito. E por melhor advogado, por mais notório jurista que seja o Cristiano Zanin, ele não tem o requisito da notabilidade. Mas a notabilidade foi enterrada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e não pelo Jair Bolsonaro, como disse um dos entrevistados, lá em 2005.
A partir da aposentadoria do professor José Carlos Moreira Alves, porque até 2005, Cine, nós olhávamos, e eu estava terminando a faculdade de Direito, para o STF, a gente falava, isso é um notável jurista, isso sabe mais direito do que todo mundo. Esta pessoa, eu vou morrer e não vou saber um décimo que ela sabe. Professor José Carlos Moreira Alves aposentou-se aos 70 anos, em 2002, e o professor José Carlos Moreira Alves, ele traduziu de gesto do direito romano para o português, volumes e volumes, um conhecedor do direito como nenhum outro que eu conheci na minha vida. Mas as últimas indicações de Lula, a partir de Lewandowski e Toffoli, enterraram de vez o critério do notável saber jurídico. Depois de Toffoli, então, nenhuma indicação cumpriu o requisito do notável saber jurídico, nenhuma, à exceção da indicação de Michel Temer, porque gostem ou não gostem da atuação do ministro Alexandre de Moraes, ele cumpre o requisito da notabilidade. Logo, desde Lula, esse requisito do notável saber jurídico foi enterrado. Lula enterrou, Dilma continuou com a tradição, Michel Temer recuperou, o presidente Jair Bolsonaro também não ligou para o requisito do notável saber jurídico e o presidente Lula agora faz a sua indicação sem cumprir o requisito do notável saber jurídico. E aí eu pergunto, se o Deltan ele foi cassado porque não tinha o requisito da elegibilidade, por que é que um ministro do Supremo Tribunal Federal continua no Supremo Tribunal Federal se não tem o requisito de elegibilidade, que é o notável saber jurídico? Mas aí, como dizia um grande jurista, que eu não me lembro o nome agora, mas ele dizia algo muito interessante. O Supremo é aquele que tem o direito de errar por último.